Olá, tudo bem com vocês? Saudades, tá? Eu estou em casa porque eu testei positivo para o Covid, tive alguns sintomas leves. Graças a Deus, eu acredito que a minha recuperação está boa e que na semana que vem eu poderei estar presencialmente aí com vocês, tá? Para que a gente possa dar continuidade, eu pensei em fazer esse vídeo e dar algumas instruções para vocês, tá? Sobre o código para a gente escrever no display, né? Alguns de vocês talvez tenham conseguido colocar o código e testado, né? Alguns talvez não conseguiram terminar a montagem, mas hoje não se preocupem se vocês ainda não terminaram a montagem, vocês poderão fazer isso, né? Hoje ou depois, outro dia, né? A gente termina. Mas o que eu quero hoje que vocês aprendam é o código, tá? Assim, aqueles que já conseguiram terminar a montagem podem começar a testar, né? Se não fizeram ainda, ok? Então, eu estou gravando aqui essa apresentação e se der algum erro aqui, me desculpem, né? Eu vou. Mas assim, olha, vocês vão entrar no computador aí da escola, né? Vocês sabem que quem já entrou alguma vez e pegar o mesmo computador que já esteja configurado o usuário, talvez nem precise conectar na internet. Basta colocar o e-mail institucional, que é aquele que tem o seu RA inteiro, o SP, tem que pôr 4 zeros antes do RA, né? Daí põe o RA, o dígito SP, arroba, aluno.educacau.sp.gov.br. E a senha é a mesma da sede, né? Que a maioria, alguns é aluno 2020, outros alunos 2021, outros aluno 2022, tá? Caso você tenha mudado essa senha lá na sede, então você eh, configure, né, com a senha que você colocou. Caso alguém não esteja conseguindo entrar, então precisa se conectar na internet e fazer o login conectado na rede, no seu e-mail institucional, que é esse mesmo, com a sua senha, tá? Isso deve funcionar, senha da sede. Para usar o Arduino, não precisa estar conectado na rede. Então, a minha sugestão, como a gente ainda está acertando essa parte da internet, é que quem não conseguir se conectar, conecte-se numa rede, faça o acesso e depois se desconecte para poder não ficar ocupando a banda da rede e outras pessoas poderem usar, ok? Bom, então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou sair aqui e vou mostrar para vocês a tela que vocês precisam entrar para usar o Arduino, tá? Então, olha só. Quando vocês abrem aqui a tela, aqui aparece, ó, tá vendo que tem um símbolo aqui que aparece que nem se fosse o infinito, em verdinho aqui, né, escrito Arduino na frente. Essa é a aplicação que vocês têm que carregar para poder jogar o código do Arduino, né? A montagem que nós fizemos, né, que eu tenho aqui uma montagem, né? Olha só. Nós fizemos uma montagem como display, né? A plaquinha, a protoboard, né? Vocês fizeram aí. Tudo bem, tá? Isso daqui é o corpo do nosso robô, do nosso sistema, né? E agora nós temos que colocar a inteligência, o cérebro nele, né? Ele já está com o corpo todo pronto, né? A gente tem que colocar aí, vamos sei lá, uma alma, um espírito, alguma coisa aí para ele poder
falar e fazer coisas, né? E é isso que nós vamos fazer agora. E a gente usa, então, essa aplicação que chama IDE, tá? Interface do Arduino, interface de desenvolvimento aí do Arduino, né? Então, ele vai abrir aqui. Olha lá, abriu, tá? No caso de vocês, como não existe nenhuma... Aí, deixa eu pôr para cá isso. Aqui, ó, o de vocês vai abrir assim, ó, tá? Vai aparecer aqui sketch, alguma coisa que ele mesmo coloca. Aí ele vai abrir aqui, ó. Daí o que eu sugiro que vocês façam, né? Vocês salvem com um nome, né? Por exemplo, salvar como, para criar o arquivo de vocês. Vocês podem escolher um diretório ou colocar nesse do Arduino mesmo, aí vocês colocam lá, por exemplo, o nome de vocês, tá? Nome do estudante, certo? Pronto. Nome do estudante e, sei lá, põe uma... Tá bom, acho que só assim, nome do estudante e põe a data. Acho que é bom pra gente, 18/5/2022, né? Porque assim, se trocar o computador, alguma coisa assim, a gente consegue localizar. E dá o salvar, tá? Salvou. Então, vocês vejam que já apareceu lá, ó, nome do estudante. Então, esse aqui é o seu arquivo, tá? E aí, nós vamos escrever o código, tá? Eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Eu não vou ficar digitando aqui todo esse código para a gente não ficar com o vídeo muito longo, tá? Eu vou explicar cada linha do código. Então, olha, eu vou mandar no grupo. Vocês podem também cola aqui em cima, ó, tá vendo? Ctrl C, Ctrl V, né? Ó, aqui agora está o código aqui, né? Então, olha só. Aqui aparece o nome do arquivo, aqui aparece algumas coisas, né? O que a gente colocar dentro dessas aspas, né? Dessas barras, se você colocar essas barras, 2 barras, e o que você escrever dentro, ele encara como sendo um comentário. Ele não encara como sendo uma instrução, tá? Então, sempre que você for colocar comentários, títulos, que é bom colocar, porque isso ajuda a gente mesmo, né? Porque daqui um tempo a gente vai olhar, né, esse programa e às vezes a gente não lembra de algumas coisas. Então, uma boa prática de programação você colocar em cada linha, né, que você fez ou cada rotina, algumas informações para você mesmo no futuro, ou caso outra pessoa precise mexer, como acontece às vezes em empresas, né, que o funcionário que fez, ele sai e aquilo de repente outra pessoa vai ter que consertar, mexer, mudar, né? E aí essa documentação, né, é muito importante para que quem for mexer entender, tá? Então eu vou aumentar a tela aqui e aí olha só. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não. É que se eu aumentar a tela, ele fica fora aqui da área, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, gente, olha só. Ali apareceu os comentários, né? Eu coloquei aí algumas informações, né? Que eu usei algumas coisas aqui desse site que eu pus aí e tal. Agora aqui, ó. Como a gente vai usar um componente que tem uma certa complexidade, que é esse mostradorzinho digital, que a gente chama de display líquido, né? De cristal líquido. Então, a gente precisa incluir aqui uma biblioteca, porque senão eu tenho que escrever tudo sobre esse display, né? Por exemplo,
quando que vai ser leitura, quando vai ser escrita, quando recebe o sinal tal, como é que ele faz, né? Para mostrar na tela, acionar o LED tal, acionar isto, acionar aquilo. Então, os segmentos, né? É uma coisa assim mais complexa, né? Então, existe no Arduino uma coisa que ajuda muito a gente, que são as bibliotecas, né? Toda vez que você for usar algum componente, algum sensor, por exemplo, vamos supor que eu queira um sensor de presença, vamos supor que eu queira um sensor de temperatura. Então é complicado, porque, por exemplo, um sensor de temperatura, ele lê ali um nível de tensão, mas não adianta ele me mostrar um nível de tensão, eu quero uma temperatura conhecida. Então, existe todo um procedimento que você tem que converter essa leitura numa temperatura. Existe uma conta matemática que um pouco mais complexa, né? E aí, quando você instala uma biblioteca, ela já vai fazer tudo isso, você apenas vai chamá-la, né? E é o que nós estamos fazendo aqui, ó, include Crystal Liquid. Aí, para você inserir aqui as bibliotecas, olha, ele mostra aqui nas ferramentas, ó, gerenciar bibliotecas, tá? Então, aqui ele já mostra, né? Quais são as bibliotecas que estão disponíveis, né? Tá? E se eu quiser incluir a biblioteca, eu venho aqui também, ó, eu posso colocar esse comando aqui, include, ou eu posso vir aqui no Sketch, incluir biblioteca, tá vendo, ó? Aí ele já vai mostrar todas as bibliotecas que estão aqui instaladas, ó. Percebam que aqui tem uma que chama Liquid Crystal. Então, eu poderia incluir através também desse caminho, ó. Se eu der aqui, incluir, ó, percebam que ele colocou aqui, ó, tá vendo? O mesmo comando que estava aqui, include liquid crystal, tá? Mas como já tá lá no código, não vou colocar de novo, tá? Já tá aqui. Mas é assim que você pode incluir uma biblioteca. No caso, a gente só precisa dessa do liquid crystal. Aí, quando eu coloco essa biblioteca, eu preciso passar alguns parâmetros, que são algumas informações para a biblioteca. Porque, por exemplo, eu usei os pinos 12, 13, 7, 6, 5, 4, né? Que eu pedi para vocês conectarem o display nesses pinos. Então, nós passamos ali, né, para a biblioteca, quais são os pinos que nós ligamos, as saídas do display, né? Então, aquele que nós ligamos no pino 12, no pino 13, e as vias de dados, que é onde ele manda as informações para escrever no display, né? O pino 12 e 13 são pinos de controle, né, do display. Agora, os 7, 6, 5 e 4 são os pinos onde ele vai mandar as informações para escrever mesmo no display, tá? Então, isso a gente tem que passar para a biblioteca, senão não funciona. Então, é necessário colocar esse comando aqui, ó. Liquid Crystal LCD. LCD é um padrão para display de cristal líquido, Liquid Crystal Display. Mas você pode colocar qualquer nome aí. Você tem apenas que tomar o cuidado que se você mudar esse nome aqui, todas as instruções que aparecerem LCD, você tem que pôr o nome que você usou. Por exemplo, se eu colocar aqui Liquid Crystal Felipe. Então, ó, tá vendo aqui? Eu tenho que colocar aqui, em vez de LCD, eu vou colocar felipe.begin, entendeu? Tudo que aparecer aqui, ó, vai aparecer LCD várias vezes. Onde apareceu LCD, eu tenho que pôr o nome que eu configurei lá em cima na biblioteca, entendeu? Isso é importante. Vamos usar o LCD, que é o padrão, né? Mas você pode personalizar esses nomes, tá? Bom, aí toda vez que você escreve um programa em Arduino, tem algumas áreas dele. Por exemplo, essa primeira área aí é uma área de informação que você vai configurar várias coisas no Arduino. Então, por exemplo, nós vamos carregar a biblioteca,
Se a gente for usar variáveis, né, nas próximas aulas, a gente vai fazer algumas coisas onde vamos usar variáveis. Aí nós temos que configurar também quando são variáveis globais, né, que vai ser usado no sistema. Então, a primeira parte é para instruções e configurações gerais, tá? Aí vem uma parte aqui que chama void setup, tá? Então, aqui nessa parte aqui, eu vou colocar realmente as instruções que eu quero. Então, o que que eu quero fazer? Eu vou inicializar o meu display. Então, vou colocar aqui, display. Vamos supor que eu precisasse configurar uma porta do Arduino para acender um LED. Então, teria que configurar aqui se aquela porta do Arduino vai funcionar como entrada ou como saída. Se tem alguma variável que eu quero inicializar, eu vou colocar aqui e assim por diante, tá? Então, primeiro vem a parte aí do setup, que é uma configuração específica para aquela rotina que você vai executar, tá? E depois vem o loop. O loop é onde vai ter as instruções que você quer que fique se repetindo. Então, você configura. Para configurar, no nosso caso, a gente só tem o display. Então, ó, LCD Begin 1612. Então, você está dizendo que o seu display é de 16 colunas e 2 linhas, né? Então, ele é importante, ele precisa saber, porque é o limite dele, né? Tem displays que são de 16 por 4, 20 por 4 e assim por diante. Então, a gente está usando um display que tem 16 caracteres, né, na horizontal e 2 linhas. E quando você for escrever, você tem que prestar atenção nisso. Não adianta você escrever uma linha com 30 caracteres se ele só tem 16, né? Então, a gente vai ter que dividir o nosso texto dentro desses parâmetros aí, tá? Aí no loop, quais seriam as funções que ele tem que executar? Bom, ele não pode escrever em cima de alguma coisa que talvez esteja escrita no display, não é verdade? Então, a primeira instrução aqui é um lcd.clear, ou seja, você limpa a tela do display para você poder escrever uma nova coisa. A segunda coisa aqui, ó, LCD set cursor 1,0. Então, sempre as instruções começam com o 0, tá? Se eu falar 0, 0, ele vai colocar no primeiro caractere e na primeira linha, tá? Não começa no 1. Vai do 0 até o 15, tá? Então, como eu coloquei aqui 1 e 0, ele vai posicionar na primeira linha e vai dar um espacinho para começar a escrever, tá? E aí, o que que eu quero que ele escreva? Olha aqui, lcd.print. Aí, entre parênteses, você tem que seguir essa sintaxe que está aqui. Você coloca as aspas e o que você quer que ele mostre. Eu coloquei aqui, display LCD. E fecha o parênteses e põe esse ponto e vírgula. Isso é muito importante, gente. Percebam que todos os comandos no final é obrigatório você colocar ponto e vírgula. Se você não colocar, vai dar erro. E aí, aqui, ó, quando você coloca essas duas barras, né? O que escrever na frente aqui é comentário. Isso não tem problema, você pode escrever o que você quiser. Desculpe. Então, estou dando aqui as instruções para ele, né? Então, aí eu escrevi na primeira linha, aí eu posicionei o cursor na mesma coluna que está começando a escrever o de cima, mas na linha de baixo, que é a linha 1. E aí eu mandei escrever isso aqui, ó, lcd.print, Mencassi. Aí eu dei um delay de 5.000. Aqui, gente, é 5.000 milissegundos. Como mili é 1/1000, então esse atrasinho aqui eu dou um tempinho, né, para mostrar a mensagem, porque senão
ele começa a correr muito rápido e não dá tempo das pessoas lerem a mensagem. Então, você dá esse atrasozinho, delay, em inglês quer dizer atraso, tempo, né? Então, você dá um tempo aqui de 5 segundos, né? Para a mensagem ficar mostrada ali. Aí, ele limpa novamente o display, porque eu quero escrever uma outra coisa. Aí, eu peguei, coloquei na linha 0, na coluna 0 e na linha 1, né? Na coluna 0 é a primeira, certo? E a linha 1, a primeira também, porque são duas linhas, né? Aí eu mandei escrever: Oi, estou falando. E daí eu dei um novo time, né? Um tempinho aí de 5 segundos. E quando você coloca fecha aqui o loop, né? Ele vai ficar fazendo isso aqui, tá? Vamos supor que você queira escrever alguma coisa na segunda linha. Você vai colocar essas mesmas instruções aqui, ó. Se for para apagar o display, você tem que colocar o LCD Clear, se você for recomeçar, ou se você quer escrever na linha de baixo ou de cima, você vai posicionando. Quantas telas você quiser escrever, você vai fazendo com essas mesmas instruções. É bem simples, gente, é bem simples. Bom, uma vez que você escreveu todo o código, você vai testá-lo, ó. Essa primeira que tem um Vzinho ali, ó, é verificar. Percebam que aqui na frente ele mostra, né? Então, quando você clica aqui, percebam que ele está testando o programa. Se você cometeu algum erro, ele já vai dizer aqui, tá? Então, você já vai, e ele geralmente mostra, quer ver, olha. Eu vou tirar um ponto e vírgula aqui de algum lugar, quer ver? Ó, tirei o ponto e vírgula daqui, só para vocês verem o erro. Olha lá. Olha lá, tá vendo, ó? Ele deu um erro aqui, tá? Caso você não consiga identificar, se você copiar essa mensagem e colocar no Google, pode ser que você ache informações. Como eu já sei qual é o erro, né? Eu esqueci aqui. Geralmente, quando der esse tipo de erro, gente, olhem se vocês não esqueceram do ponto e vírgula no final. Não pode ser vírgula, não pode ser ponto. É ponto e vírgula. Aí eu vou lá, verifico. Ah lá, ele passou. Se você esquecer de fechar também o loop aqui, ou esquecer, você abre uma chavinha e não fecha, ele vai dar erro também, ó. Ah lá. Ele esperava isso aqui, né? Então, eu vou colocar aqui a chavinha, tá? Vou colocar aqui a chavinha. Cadê a chavinha? Aqui, pronto. Agora ele vai entender, tá? Bom, uma vez que você escreveu e testou o programa, tá tudo ok, né? Não deu erro. Aí você vai carregar no Arduino. Para fazer isso, olha só. Você vai usar este cabo azul, certo? Ligado aqui na plaquinha de Arduino, né? E daí você vai ligar numa interface USB, tá? Lembrando que essa nossa plaquinha é o Arduino Uno, tá? Então, aqui, ó, nas ferramentas, se não tiver escolhido, você escolhe aqui, ó, Arduino Uno, tá? E é importante também vocês escolherem a porta, tá? Então, vocês escolham a porta que vocês conectaram. Ah, mas eu não sei qual com é, mas ele mostra, vocês escolhem, tá? Senão, não vai. E aí, você pega e nessa segunda setinha aqui, quando você posiciona o cursor nela, aparece lá, carregar. Aí você carrega. Carregou, né? E deu algum errinho aqui, não acendeu, deve ter desconectado alguma coisa aqui. Ah, esse aqui, peraí. Aqui tá tudo ok.
Qual que é esse aqui? O que é isso? Ah, já sei. Esse aqui tá no 2 aqui. Vamos conectar. Vamos conectar. Opa. Tá, agora funcionou. Então, gente, olha, tem que ter muita paciência, certo? Tem que ter muita paciência quando não dá certo. Você refaz, verifica as conexões, né? Então, agora aí, ó. Agora aqui apareceu. Opa, é que tá ruim aqui para mostrar para vocês. Deu uns errinhos aqui, peraí. Ele desconectou aqui. Ah, desconectou um pino aqui, peraí. Deixa eu ver qual que foi. Ai, foi o pino 3 que tá conectado. Deixa eu ver se é o 3 mesmo. Ai, 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 não foi aqui. Foi daqui. Aí depois, gente, quando vocês forem fazer, né, o projetinho, né? Aí a gente vai ver se solda os fiozinhos, né, para não ficar assim essa dificuldade aqui de você não poder respirar perto do negócio. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, espera aí. Dura que os fios aqui estão curtinhos. Vou tentar aqui, vamos ver. Espera aí. Não sei se dá para ver aí. Não dá, né? Não dá para ver. Mas, gente, ó, tá aparecendo ali alguma coisa, né? Eu acho que eu tinha que tirar o brilho. Alguma coisa. Tinha que diminuir a iluminação. Só que eu emprestei os meus potenciômetros aí que estava faltando. Então eu tô sem potenciômetro aqui, tá? Mas vai aparecer direitinho ali o que vocês escreveram, tá bom? Aí, pessoal, o que que eu quero que vocês façam para a semana que vem? Eu gostaria que cada grupo já selecionasse uma pergunta de um quiz. Nós vamos fazer um quiz só com uma pergunta por grupo, porque vocês já perceberam que para você escrever nessa telinha, você tem que dar muitas instruções, tá? E a gente não há necessidade de fazer isso. Então, cada grupo vai escolher um assunto e uma pergunta, tá? Por exemplo, escolham coisas simples, não tentem fazer perguntas muito complexas e serão 3 alternativas apenas, porque nós teremos apenas 3 botões, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam para a semana que vem é preparar a pergunta que vocês vão querer mostrar no seu displayzinho, tá? E vocês já pensem também uma maneira de apresentar isso. Se vocês vão fazer algum tipo de suporte, pode ser, isso aqui pode ser uma carinha, né, de um bichinho, de um robô que vai, e a pessoa vai ter os botõezinhos ali, 3 botõezinhos para as pessoas selecionarem a alternativa da resposta. E vai ter daí um dispositivo que vai fazer um barulhinho se a pessoa acertou ou errou a pergunta, tá? Nesse momento, então, é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Escolhesse a pergunta simples, gente. Pode ser assuntos complexos, mas simples. Por exemplo, o que é o vírus? Letra A, uma célula. Letra B, um código genético. Letra D, um ser vivo, entendeu? Então, você vai
fazer perguntas simples, tá? 3 alternativas e uma pergunta bem simples, né? Para você não ter que ficar escrevendo muito. Coisas bem objetivas e bem simples. Pode ser de qualquer área. Essa que eu fiz foi de biologia, pode ser de física, sei lá, um chuveiro com 20 amperes, né? Alimentado em 220, tem quantos watts, por exemplo? Né? Uma continha que a pessoa vai ter que fazer e depois você vai pôr as alternativas lá. Tantos watts, sei lá, vai colocar lá as, desculpe, as 3 opções de watt. Ah, de história. Não vai pôr quem descobriu o Brasil, né? Mas sei lá, pega um assunto aí que é mais complexo, né? Em que ano aconteceu a guerra do, do, do Paraguai? Aí você vai pôr lá as 3 opções, ou a data, ou o ano, né? Entendeu? Então, gente, escolham aí, pode ser de português também, aí a professora Alzira pode ajudar vocês aí com essas questões, né? O importante é que vocês tenham essas questões. Caso vocês queiram, tá, gente, durante a semana, tenham, no final de semana, vocês podem, gente, escrever o código de vocês e testar naquele simulador que eu ensinei vocês usarem logo no começo, né? Então, por exemplo, ó, se eu carregar o simulador aqui, deixa eu ver onde que ele tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo carregar o simulador aqui. Espera aí. O simulador, aqui, Google. Aqui, ó, carreguei o simulador. Deixa eu pôr aqui. Olha só. Onde é que ele está aqui, ó? A gente põe aqui Tinkercad, né? Ó, Tinkercad Arduino, tá? Então, quando vocês entram lá, né? Vocês já configuraram a conta de vocês, tal. Se não fizeram, podem fazer. Aí vocês entram lá, ó, no Autodesk, circuitos, né? E aqui, ó, aparecem os circuitos. Se vocês já criaram algum, vai aparecer aqui. Por exemplo, eu criei esse aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó. Daí vocês vêm aqui, edit. Se não tiver circuito, vai mostrar para você criar um novo. Eu vou mostrar aqui, ó. Editei. Então, gente, ó, se você vem aqui no código, quer ver, ó? Aqui tem código, tá vendo? Aqui aparece o mesmo código de lá. Então, eu vou pegar o código de lá e vou colocar aqui, esse código aqui, ó, que eu escrevi, aqui. Deixa eu ver aqui, vamos pôr ele, eu vou copiar ele por lá para vocês verem, ó. Se eu der aqui, ó, marco tudo que eu quero copiar e ponho um Ctrl C aqui. Aí eu venho aqui, ó, coloco aqui, ó, opa, um Ctrl V. E aí, se eu der aqui iniciar a simulação, olha lá, percebem que ele está escrevendo? Olha lá, oi, estou falando, tá vendo? Então, eu vou voltar porque eu não quero perder o código que eu estava trabalhando aqui. Então, gente, olha só. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço aqui? Ah, já foi salvas as coisas, né? Ele salva direto, tá? Então, tem que tomar esse cuidado também para colocar um novo nome. E daí, pessoal, se vocês fizerem aqui as alterações no código, né? Por exemplo, vocês podem carregar para cá e fazer as alterações para ele escrever. Vocês podem testar o código de vocês nesse simulador. E daí, quando chegar na quinta-feira, a gente só copia ele e baixa para o o circuito de vocês, para não perder tempo de ter que ficar escrevendo na aula, entendeu? Então, gente, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Vocês podem me fazer perguntas lá
pelo Word, né? Vocês podem fazer pergunta lá pelo WhatsApp, que eu posso também responder para vocês, tá? É na hora da aula. Geralmente eu leio mensagens, tá? Eu vou estar aqui em casa, porque eu não posso sair, né? Tô de molho. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta lá no WhatsApp, eu posso responder, tá bom? Bom, ficou meio longa a aula aqui, mas eu acho que dá para ajudar, né? Ainda vocês terão uma aula para tentar fazer aí as alterações, ok? Tudo de bom. Se cuidem, tá? Cuidado com a Covid. Eu acho que eu peguei a Covid num karaokê que eu fui no final de semana. Durante toda a pandemia, né? Eu evitei, quando eu saía de máscara, aí a gente começa a dar mole, né? Sai, abraça as pessoas, né? E aí, numa dessas, eu acabei pegando. Mas graças a Deus, né? Devido eu estar vacinada, tudo, é, a coisa tá sendo mais leve, né? Mas é isso aí, gente. Tchau, tudo de bom para vocês.